Finalmente, nós chegamos no ponto de poder escrever as equações de dinâmica para um robô manipulador tridimensional geral. E para isso nós vamos utilizar tudo aquilo que nós vimos nos vídeos anteriores aqui de dinâmica e também nas outras partes da disciplina. Nosso objetivo é escrever a equação na forma canônica, o que significa identificar aqueles três elementos: a matriz de massa generalizada ou matriz de inércia generalizada, o termo de Coriolis/centrífugo generalizado e o termo de força potencial generalizado, que neste caso específico aqui, de robôs manipuladores, vai ser referente apenas à energia potencial gravitacional. Não vai haver outra energia potencial que não seja gravitacional que vai estar agindo aqui nos robôs que nós vamos considerar. Que vai igualar, pelo princípio da menoração generalizado, ao torque generalizado que vai estar atuando nesse robô, que nós vamos falar mais dele quando nós formos ver controle dinâmico na próxima aula. Bom, então o objetivo é encontrar esses três elementos aqui. E para isso, nós vamos começar com o seguinte. Nós vamos assumir que nós temos um referencial base. Esse referencial base, nós vamos ver aqui que ele não vai importar muito no fim das contas, porque quando eu for escrever a equação no espaço de configuração, qual referencial base eu vou utilizar para fazer as contas intermediárias não vai importar. Assim como eu disse para vocês no último vídeo, que não importa qual que é o referencial que você escolhe para poder calcular as forças generalizadas atuando no espaço de configuração. Quando você calcula a jacobiana para o ponto em que a força está sendo aplicada e faz o produto dela transposto com a força, também descrita com relação a este mesmo referencial, não vai importar qual referencial aí você está escolhendo para fazer essa conta. O resultado vai ser independente. Aqui vai ser uma coisa similar. Eu vou assumir que eu tenho um referencial base, um referencial fixo, por exemplo, lá na base do robô, por conveniência, para poder escrever as coisas, mas no final das contas, quando eu for escrever a equação no espaço de configuração, não vai depender de qual referencial eu estou utilizando. Bom, então tenho lá o referencial base e tenho referenciais grudados em cada um dos elos, em cada um dos corpos rígidos que formam o robô. Por exemplo, aqueles que saem do Dynavit-Rattenberg. Então, pela convenção de Dynavit-Rattenberg, eu consigo criar vários referenciais que vão estar grudados em cada um dos elos do robô. Bom, a primeira coisa que nós vamos querer calcular aqui é a posição do centro de massa de cada um dos elos em função da configuração, porque quando a configuração muda, isso daí vai mudar com relação ao referencial base, referencial zero, que eu vou chamar aqui. Então, quero encontrar esses vetores, um para cada um dos elos, PCMI de Q, que é a posição do centro de massa do iésimo elo em função da configuração Q, escrito com relação ao referencial zero. Para isso, eu vou considerar que eu tenho as matrizes de transformação homogênea, também encontradas lá pela convenção de Dynavit-Rattenberg, do referencial base, que é o zero, ao iésimo referencial grudado no iésimo elo, que é o T0I de Q. Isso aqui eu encontro facilmente usando lá a convenção de Dynavit-Rattenberg, como eu expliquei nas aulas passadas. Bom, então, desse T0I de Q, eu vou extrair dois componentes, PCI de Q, que é a posição do centro do referencial grudado no iésimo elo, e aí é importante ter em mente que não necessariamente a posição do centro do iésimo referencial grudado no iésimo elo é igual à posição do centro de massa do iésimo elo. Pode ser que por coincidência seja, mas no geral não é. Então eu vou derivar um a partir do outro, eles não necessariamente são iguais. Então tenho isso, PCI de Q, que vai sair lá da parte da posição do T0I de Q, e tenho também a matriz de rotação, que é 0I de Q, que vai dar a parte de rotação do referencial base para o iésimo referencial, que vai estar grudado no iésimo elo. Então, tem isso daí. Ok, então, como a partir dessa matriz de transformação do referencial 0, base, para o referencial I, grudado no iésimo elo, eu vou calcular a posição do centro de massa do iésimo elo. Bom, olhando para cada um dos elos individualmente, eu consigo calcular, por exemplo, resolvendo aquela integral tripla, ou até mesmo experimentalmente, a posição do centro de massa do iésimo elo com relação ao referencial que está grudado no iésimo elo, não com relação ao referencial zero, que é o que eu quero calcular e vou calcular em breve. Mas aqui eu estou considerando PCMI a posição do centro de massa do iésimo elo escrito com relação ao referencial que está grudado no iésimo elo. Como esse referencial está grudado no iésimo elo e esse corpo é um corpo rígido, essa posição vai ser uma identidade. Ela não vai mudar quando esse corpo rígido transladar ou girar. Então isso daí é uma constante no meu problema, é uma constante no meu sistema. Eu consigo encontrá-la ou resolvendo uma integral tripla ou
fazendo um experimento, por exemplo, né? Então, vou supor que eu tenho esse vetor, ele é obtido experimentalmente. E aí, finalmente, em posse desses 3 ingredientes, a posição do centro do iesmo referencial com relação ao referencial base, a rotação, a matriz de rotação 3×3 do iesmo referencial com relação ao referencial base, e essa identidade, que é a posição do centro de massa do iesmo elo, escrito com relação ao iesmo referencial, que é uma constante, eu consigo fazer essa conta aqui e calcular aquilo que eu queria. A posição do centro de massa do iesmo elo com relação ao referencial base em função de quê? Ok. Então, isso é uma coisa importante. Bom, em posse disso, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a jacobiana da posição do centro de massa do iesmo elo em função de quê? E aí, para calcular essa jacobiana, vai ser algo similar a algo que eu já tinha feito nas aulas anteriores. Eu vou ter isso daqui. A jacobiana do centro de massa do iesmo elo em função de quê? Vai ser a jacobiana geométrica de posição do iesmo referencial. Então, vai ser aquelas 3 primeiras linhas da jacobiana geométrica, menos o operador S aplicado à matriz de rotação de 0 para I em função de quê? Vezes essa identidade aqui, né? PCM e I, ou seja, a posição do centro de massa do iesmo elo escrito com relação ao referencial que está grudado no iesmo elo, vezes a parte de orientação da jacobiana geométrica do iesmo referencial, Jôi de Q. Então, fazendo essa conta aqui, eu vou ter uma matriz 3 por N, onde N é o número de configurações do robô, que vai ser a jacobiana do centro de massa do iesmo elo, né? Tudo isso aqui escrito com relação ao referencial base. Ok, então eu vou precisar desse ingrediente aí também. Bom, ok. Então agora vamos calcular a energia potencial gravitacional aqui, no caso, total. Se eu assumir que o eixo Z está alinhado com a gravidade, então, utilizando o Teorema 8, que eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores, eu posso dizer o seguinte: para cada um dos corpos rígidos, para cada um dos elos que formam o robô, a energia potencial gravitacional dele em função de quê? É a massa total do elo, está aqui, MI, vezes a aceleração da gravidade, é um escalar constante, né? 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes a coordenada Z da posição do centro de massa do iesmo elo, em função de quê? Então, vou pegar aquele PCMI de Q e pegar a coordenada Z, multiplicando aqui, eu tenho esse escalar, que é a energia potencial gravitacional do iesmo elo. Somo isso em todos os elos, eu tenho meu V de Q, que é a energia potencial gravitacional total do sistema. Ok, ótimo. Então, já resolvi o problema do V. Agora, nós temos que calcular o K, que é a energia cinética total do sistema. Para a energia cinética total, eu vou lembrar de separar para cada um dos corpos rígidos que formam o sistema, para cada um dos elos, portanto, na parte translacional e na parte rotacional. Vou começar com a parte translacional. Bom, a parte translacional para cada um dos elos vai ser a massa daquele elo dividido por 2, vezes a norma do vetor velocidade do centro de massa I de Q, que é a derivada temporal da posição do centro de massa I de Q, ao quadrado. Né? Bom, e aqui, o que você tem que perceber? Que dd de t de PCMI de Q, pela regra da cadeia generalizada, vai ser a jacobiana do centro de massa I de Q, que eu já derivei aqui, é isso daqui, vezes Q ponto. Isso aqui é simplesmente a regra da cadeia multidimensional, né? Ou seja, dd de t de PCMI de Q é parcial PCM I parcial Q de Q vezes dq dt, que aqui é ponto. Então, aqui eu só usei um outro símbolo para parcial PCMI, parcial Q, que é JCMI de Q. Mas está lá no slide anterior, está aqui, ó. Vezes Q ponto. E aí, lembrando que a norma de um vetor ao quadrado, se esse vetor for um vetor coluna, que é o caso aqui, é ele transposto vezes ele mesmo, então, aplicando esse resultado aqui, eu chego no seguinte, que a energia cinética translacional do iesmo elo é a massa dele, que é uma constante, dividido por 2 vezes Q ponto transposto, vezes JCMI de Q transposto, JCMI de Q vezes Q ponto. Portanto, é uma função de Q e de Q ponto aqui, né? Tem esse resultado.
Aqui acontece aquele fenômeno que eu falei no início do vídeo, de que não importa para qual referencial você está escrevendo isso. Quando você faz essa conta aqui, ó, de transpor e multiplicar, que vem aqui da norma ao quadrado, você, de certa forma, está eliminando qualquer referencial que você estava utilizando. Contanto que você sempre use o mesmo referencial para escrever as coisas, não tem problema. Quando você fizer essa conta aqui, qual foi esse referencial que você escolheu para fazer todas as contas, vai ser eliminado, né? Porque uma coisa é o referencial que você está trabalhando no seu espaço de trabalho, digamos assim, né? Nas coordenadas x, y, z, no espaço tridimensional. Outra coisa é o espaço de configuração em que a dinâmica vai ser escrita. E aí você usa esse referencial no espaço de trabalho para poder chegar nas equações de dinâmica no espaço de configuração. Mas qual foi esse referencial que você utilizou, base, esse que eu estou chamando de zero, não importa no fim das contas. Quando você fizer as contas aqui, vai ser invariante a isso. Quando eu multiplico pelo transposto aqui, o que vai acontecer é que vai haver um cancelamento de referencial, digamos assim. Ok, mas seja como for, eu tenho, portanto, em função de Q e Q ponto, qual que é a energia cinética translacional para o iésimo elo. Agora eu tenho que calcular qual que é a energia cinética rotacional do iésimo elo. Bom, então vamos lá. Para a energia cinética rotacional de cada um dos elos, eu vou usar aquele teorema 9 que diz que a energia cinética rotacional de cada um dos elos, de cada um dos corpos rígidos, é metade do vetor velocidade angular daquele elo, daquele corpo rígido transposto, aqui assumindo que esse vetor velocidade angular é um vetor coluna e que ele está medido com relação ao referencial base zero, vezes a matriz de inércia medida com relação ao referencial de inércia, que é aquele que está grudado no centro de massa do corpo rígido, no caso o elo, mas sempre alinhado com o referencial base, que é o referencial zero, vezes o próprio vetor velocidade angular de novo, só que sem estar transposto. Isso tudo aqui vai dar um escalar, sempre maior ou igual que zero, que é a energia cinética rotacional daquele corpo rígido, daquele elo, em função do Q e do Q ponto atual. Bom, então vamos destrinchar isso daqui. O vetor velocidade angular do iésimo corpo rígido sai diretamente da jacobiana geométrica. Então eu tenho a jacobiana geométrica para aquele corpo rígido, escrito com relação ao referencial base, referencial zero, e aí pegando as três últimas linhas daquela jacobiana geométrica, eu tenho que o vetor velocidade angular é igual àquelas três últimas linhas da jacobiana geométrica, a parte de rotação, vezes Q ponto. Isso é pela própria definição da jacobiana geométrica. Lembre-se que a jacobiana geométrica ela relaciona a velocidade linear do objeto, que é a velocidade do centro do referencial que está grudado nele, daquele ponto que é o centro do referencial, com a configuração Q e a velocidade de configuração Q ponto, e também relaciona a velocidade angular daquele objeto com Q e Q ponto também. No caso da velocidade linear, as três primeiras linhas, no caso da velocidade angular, as três últimas. Então, consigo calcular isso daqui. Bom, já a matriz de inércia, pelo teorema 6, o teorema de Steiner generalizado, eu tenho que fazer o seguinte: a matriz de inércia que eu estou querendo vai ser a matriz de rotação do referencial zero para o referencial I, esse de Denavit-Rothenberg, vezes a matriz de inércia do centro de massa I, que é uma constante, eu vou falar um pouco mais dela em breve, vezes a própria matriz de rotação, que é 0i, de Q transposto. Em que esse símbolo aqui, I init CMI, é uma matriz constante, ela vai ser uma constante no meu sistema também, que é, aí prestem atenção, que é um pouquinho complicado, a matriz de inércia do elo I com relação ao referencial de inércia, quando o referencial grudado no objeto, aquele que roda com ele, porque o referencial de inércia não roda com o objeto, por exemplo, o do Denavit-Rothenberg, está alinhado com o referencial de inércia. O que isso quer dizer? Bom, para explicar isso um pouco melhor, o que significa aquela matriz constante, porque é algo realmente mais complicado, vou assumir que eu tenho aqui meu referencial base. Eu tenho o meu corpo rígido I, meu elo I, vou desenhar aqui como se fosse um cilindro. Eu tenho o referencial de inércia, que vai estar grudado no centro de massa desse elo e sempre alinhado com o mundo.
Então, aqui é o x de inércia I, y de inércia I, z de inércia I. Este referencial vermelho aqui, ele sempre translada com o objeto, mas ele não roda com o objeto, porque ele sempre fica alinhado com o referencial verde, referencial base. E tem um terceiro referencial grudado no objeto, mas que translada e roda com ele, que é um referencial, por exemplo, que sai lá do Denavid ATB. Vamos supor esse daqui, ó. Então, repetindo, referencial base, referencial vermelho é um referencial de inércia, então, portanto, ele está grudado no centro de massa, mas não gira com o objeto, e o referencial amarelo ele translada e gira com o objeto. Por exemplo, aquele referencial que eu obtenho utilizando o Denavid-Attenborough. Bom, o que significa aquela matriz constante? Ela vai ser o seguinte, eu consigo calculá-la se eu pegar esse corpo rígido aqui em azul, este elo, e alinhar o referencial amarelo, que é aquele referencial que está grudado no objeto e roda e translada com ele, com o referencial vermelho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui alinhar os dois. Vai ficar o seguinte, ó. Eu vou alinhar os dois, e quando eu falo alinhar, é em termos da orientação. Note que ao alinhar o referencial amarelo com o referencial vermelho, alinhar em termos de só de orientação, né, a posição não está coincidindo nos seus centros, eu tive que rodar o objeto. Bom, aquela matriz de inércia constante que eu coloquei naquela fórmula, ela vai ser obtida nessa situação aqui. Nessa situação, do jeito que está aqui, eu vou lá e tiro uma foto. Quando eu falo foto é no sentido, né, de fazer a análise nesta situação e calculo a matriz de inércia. Essa matriz de inércia que eu calcular para essa situação, ou seja, do objeto em azul, do jeito que ele está, com seu referencial amarelo alinhado com o referencial vermelho, calcular a matriz de inércia com relação ao referencial vermelho, vou lá, guardo essa matriz, guardo esses 9 números, e vai ser a matriz que eu vou usar naquela fórmula. Ou seja, é daqui que eu vou tirar o I init CM I. É dessa situação. Então, consigo, utilizando aquela formulação lá que você preenche os 9 números da matriz, calculando integrais triplas, consigo calcular utilizando um experimento ou assim por diante. Então, é essa matriz aqui, constante. Repito, para cada ela eu vou fazer esse experimento de alinhar o seu referencial que está grudado com ele, por exemplo, saindo lá do Denavid-Attenborough, que roda e translada com ele, com o referencial de inércia, que vai estar alinhado com o referencial zero, com o referencial base, por sua vez, né, por definição, do que é o referencial de inércia. E aí, depois, eu vou usar naquela fórmula lá, para calcular a matriz de inércia e CMI de Q, como Q0I de Q, vezes essa matriz aqui, constante, repito, Q0I de Q transposto. Onde Q0I de Q é a rotação que eu tenho que fazer do referencial verde para o referencial amarelo, né? Tanto isso é verdade, que eu acabei de falar, que quando essa rotação for a matriz de identidade, ou seja, quando os dois estiverem alinhados, por essa fórmula aqui eu tenho que ICM-I é igual à própria ICM-I init. Ou seja, mostrando aquilo que eu falei, que a matriz de inércia ICM-I init, ela tem que ser a matriz de inércia que eu tenho quando o referencial verde está alinhado com o amarelo, que por sua vez é equivalente
o referencial amarelo está alinhado com o vermelho, porque o vermelho está alinhado com o verde. Então, em posse dessa matriz, que eu obtenho para cada um constante, cada um dos elos, calculo ICM de Q, tenho a minha fórmula final para energia cinética rotacional de cada um dos elos. Vai ser meio de Q ponto transposto, J ômega I de Q transposto, ICMI de Q, J ômega I de Q, Q ponto. De novo, assim como é o caso da energia cinética translacional, essa expressão aqui é invariante com relação a qual referencial base eu estou utilizando, aquele referencial verde do desenho que eu acabei de fazer. Não importa qual que você utilize, vai dar o mesmo resultado, contanto que você utilize esse referencial de maneira coerente, né? Não pode ficar toda hora usando um referencial base diferente. Fixo o mesmo referencial base, faz todas as contas, no final não vai importar qual foi esse que você utilizou ao longo de todas as contas. Bom, então, minha energia cinética total do sistema, eu vou somar a rotacional e a translacional para todos os elos, né? E aí eu vou perceber o seguinte, eu vou poder colocar em evidência o meio de Q transposto à esquerda e o Q ponto à direita. E vou ter aqui no meio um somatório em todos os elos de uma coisa que aparecia lá da energia cinética translacional. Esse termo aqui aparecia lá no meio daquela expressão da energia cinética translacional do elo I. Isso daqui aparecia no meio da expressão da energia cinética rotacional para o elo I. Esse somatório aqui vai dar um somatório de matrizes quadradas de dimensão n por n, matrizes simétricas. Você pode mostrar aqui que elas sempre são quadradas e simétricas por construção, do jeito aqui que elas são construídas. E quando eu somo todas essas matrizes para todos os elos, eu vou ter uma matriz que nada mais é do que a minha própria matriz M de Q, aquela lá que aparece na forma canônica da equação de Euler-Lagrange. Então, esse somatório aqui, do meio, vai dar uma matriz n por n, em função de Q somente, que nada mais, nada menos é o próprio M de Q. E, portanto, eu chego numa expressão bem interessante para a energia cinética total do sistema. Vai ser meio de Q ponto transposto, M de Q vezes Q ponto. Lembrando aí que Q ponto é um vetor coluna, né? Isso daqui é a versão no espaço de configuração da famosa fórmula de energia cinética tradicional. Metade da massa vezes velocidade ao quadrado, né? Metade da massa vezes velocidade ao quadrado, eu poderia escrever isso como meio de V, mv, né? Só que aí como V é escalar aqui, eu posso colocar V vezes V aqui como V ao quadrado. Aí eu tenho meio de mv2, que é a forma mais tradicional da equação aparecer. Mas a forma geral disso, generalizada por espaço de configuração, é meio de Q ponto transposto. O Q ponto funciona como a velocidade, né, lá da forma da energia cinética, vezes M de Q, que funciona como a massa, só que aí a massa, em vez de ser um escalar, como é no caso lá da energia cinética tradicional, vai ser uma matriz N por N, em função da configuração, vezes o próprio Q ponto. Então, repetindo, isso aqui é uma versão generalizada da fórmula da energia cinética, só que agora para um sistema e a energia cinética escrita em função da configuração, né? Mas a unidade disso aqui, por exemplo, é Joule também, assim como a energia cinética tradicional. Bom, ok, então calculei meu V de Q, calculei meu K de Q ponto. Já posso montar o lagrangiano e derivar a equação de Euler-Lagrange generalizada, lá do princípio da menoração generalizada. Meu L de Q ponto é meio de Q transposto M de Q ponto. Isso daqui é meu K de Q ponto. E, portanto, jogando na equação de Euler-Lagrange generalizada, eu tenho dd de t de parcial L, parcial Q ponto. Você pode mostrar que parcial L, parcial Q ponto, neste caso aqui, vai ser precisamente a matriz M de Q vezes Q ponto. Vem desse resultado aqui, ó. Para uma variável U genérica, parcial U de meio de U transposto a U, se A não depender de U, né? E aqui no caso, o M de Q não depende de Q ponto, que é onde eu estou tirando a derivada parcial, vai ser igual a U. Então, aplicando esse resultado aqui para o caso que U é igual a Q ponto e A M de Q, eu tenho que parcial Q ponto, que é aquilo que aparece dentro da derivada lá da equação de Euler-Lagrange, vai ser M de Q vezes Q ponto. Então, tenho dd de t de M de Q vezes Q ponto, isso daqui é parcial L, parcial Q ponto, menos parcial L, parcial Q, é aqui o menos parcial L, parcial Q, está aqui.
contando esse sinal negativo aqui também, né? Então, ou seja, isso aqui. Então, aqui só apliquei o menos parcial, parcial Q no L, e aqui ficou menos parcial, parcial Q disso daqui. E aí o menos que estava aqui, quando eu aplico menos parcial, parcial Q, aparece mais, né? Mais parcial, parcial Q, V de Q, é igual a tal. Bom, agora o que eu vou fazer é utilizar a regra do produto nesse DD de T de M de Q vezes Q ponto. E aí vai ficar o primeiro termo inalterado, vezes a derivada do segundo, então vai ficar m de q vezes q dois pontos, né? Porque quando eu derivo q ponto no tempo, eu tenho q dois pontos, mais a derivada do primeiro vezes o segundo, está aqui. Então, esses dois termos aqui saem daqui, e o resto que estava aqui. Bom, agora eu já consigo identificar meus três elementos aqui, ó. M de Q vezes Q dois pontos, então esse aqui já é a matriz de massa, como eu já tinha dito antes, né? Mais dd de t de m de q vezes q ponto, menos parcial, parcial q de meio de q ponto transposto m de q vezes q ponto. Todos esses termos aqui vão formar as forças de Coriolis barra centrífugas generalizadas. Vai depender de maneira não linear em Q, mais dos produtos 2A2 dos Q pontos, né? Mais o termo que sobrou aqui, que depende só de Q, parcial, parcial Q de V de Q, é aquela contraforça potencial generalizada, né? Eu coloco contra porque, na verdade, a força potencial mesmo seria o oposto dela. Então, portanto, sem o sinal, chamo de contraforça. Igual ao torque, que vai vir lá dos torques de motor, de fricção e das forças externas que são feitas no robô. Ok, então, a matriz M de Q eu já mostrei como calcular. E o C de Q, que é ponto, e o G de Q, como é que eu os calculo, né? Bom, o C de Q, que é ponto, ele é bastante complicado de ser calculado. Você pode mostrar que eu consigo calculá-lo utilizando os coeficientes da matriz de massa barra inércia generalizada, que é uma função de Q, né? Utilizando essa regra aqui, ó. Vai ser essas derivadas parciais aqui dos coeficientes dos elementos da matriz de massa vezes Q ponto, QJ ponto. Calcular essas derivadas parciais dos coeficientes da matriz de massa com relação à configuração para calcular esses gamas de JK aqui é uma coisa bastante complicada de ser feita analiticamente. Tanto é que no meu simulador eu faço isso numericamente. Eu tenho uma função de MATLAB que implementa a matriz de massa e, usando essa função como se fosse uma caixa preta, eu consigo calcular essas derivadas parciais aqui numericamente. É fácil fazer isso, vocês podem procurar na internet como se calcula derivadas parciais numericamente, há várias maneiras, vocês provavelmente também viram lá em análise numérica, vezes Q ponto, QJ ponto. E aí eu tenho meu C de Q ponto, né? Cada um dos coeficientes aqui. Já o G de Q, que é a contraforça potencial, digamos assim, gravitacional, é um pouco mais simples, porque meu V de Q é a soma, se vocês lembrarem, somatório em todos os corpos rígidos, em todos os elos, da massa, vezes a aceleração da gravidade, tudo isso aqui constante, vezes o Z do centro de massa, diésimo elo de Q. Então, parcial V, parcial Q, usando aqui a linearidade da derivada parcial e o fato que isso é constante, é somatório de I, de MIG, parcial Z, centro de massa I, parcial Q de Q. Bom, mas o que é a derivada parcial do Z de centro de massa I com relação a Q? Bom, eu tenho a jacobiana da posição do centro de massa do iésimo elo. A primeira linha dessa jacobiana vai ser referente ao x do centro de massa. A segunda linha com relação a y. A terceira linha com relação ao z. Então aqui vai aparecer a terceira linha daquela jacobiana de posição do centro de massa que eu mostrei lá no início deste vídeo como calcular. Só que vai aparecer ela transposta como um vetor coluna, para ficar coerente aqui as dimensões. Então, resumo da obra. Para calcular cada um desses termos aqui que eu vou ter que somar, eu tenho que pegar aquela jacobiana do centro de massa do iésimo elo, pegar a terceira linha referente ao z, transpor. E aí eu tenho cada uma dessas derivadas parciais aqui, depois eu somo multiplicado por mi vezes g, tenho parcial v, parcial q, que é o meu g de q. Então, ao contrário do C, que é um pouco mais complicado de se calcular, tive que utilizar, por exemplo, no simulador uma derivada numérica, aqui o G de Q pode ser calculado analiticamente imposto daquela jacobiana. Bom, então eu sei como calcular o M, o C e o G, acabou, consigo montar a equação, né? No simulador, nós vamos ver no próximo vídeo, eu consigo implementar
aqueles 3 elementos com essas chamadas aqui. Para um robô R, r.matriz de inércia Q me retorna um m de Q, que é uma função só de Q. Para o G de Q, um dado robô R, r.torque gravitacional de Q, depende apenas de Q também. E o termo de Coriolis barra força centrífuga generalizada vai ser r.torque cc, só que aí eu tenho que passar não só a configuração Q, mas qual a velocidade de configuração. Porque o C, ao contrário do M e do G, que dependem apenas de Q, ele depende de Q, que é ponto. Então, no próximo vídeo, eu vou chamar esses elementos para vocês verem essas matrizes em diversas configurações, né, em velocidade de configuração, e nós vamos fazer uma simulação dinâmica do robô utilizando a equação canônica. Para concluir essa parte dinâmica, vocês devem ter percebido que a equação dinâmica para um robô manipulador é uma equação diferencial muito complicada, mesmo para casos muito simples. Vocês lembram lá, por exemplo, no caso de um robô bidimensional planar com 2 juntas, já dava uma equação complicadíssima, né? Que ela é altamente não linear e, salvo em casos muito triviais, ela só pode ser resolvida numericamente. Salvo casos muito simples, você não consegue resolver analiticamente as equações diferenciais que vão aparecer, porque elas formam um sistema de equações diferenciais não linear, complicado, de segunda ordem ainda por cima. Então é extremamente difícil. Mas mesmo numericamente, não é fácil resolver as equações. De fato, resolver essas equações é importante não só em robótica, mas para qualquer software que faça simulação de dinâmica, né? Por exemplo, um AutoCAD da vida. Qualquer coisa que envolva simulação de dinâmica, você pode pensar inclusive um motor gráfico de um jogo de computador, um jogo de videogame, também usa bastante isso, precisa resolver de alguma forma essas equações de dinâmica, né? Só que não necessariamente para um robô, mas para um sistema mais geral, né? Depende lá o que está simulando. E aí resolver essas equações, mesmo numericamente, é uma coisa bastante desafiadora, porque tem muitos problemas de condicionamento numérico. São equações que, além de tudo, elas podem ser mal condicionadas. Aquela matriz de massa, por exemplo, ela pode ser quase não invertível e deixar o sistema bem difícil de ser resolvido numericamente. E aí há vários trabalhos científicos dedicados somente à resolução eficiente e precisa das equações de Euler-Lagrange. Geralmente na física você quer uma resolução precisa, né? Porque você quer simular bem como aquele sistema está funcionando. E quando você está pensando, por exemplo, no motor gráfico de um videogame, você está pensando menos em precisão e mais em eficiência, porque num jogo de videogame é mais importante que o jogo seja fluido do que ele seja extremamente realista, né? Então você tem aí essas duas coisas, eficiência, ou seja, quanto tempo leva para resolver as equações, e a precisão, o quão próximo da equação real você está resolvendo, e essas duas coisas competem uma com a outra, e dependendo de qual que é a sua aplicação, você prioriza ou um ou prioriza a outra, né? E aí, no próximo capítulo, que nós vamos ver depois que eu mostrar para vocês a simulação da dinâmica no próximo vídeo, nós vamos aprender a manipular o torque para controlar o robô, tendo como base essas equações de dinâmica que nós derivamos neste último vídeo.